Jesus é amor. Só. Oi, tudo bem? Eu me chamo Najilema, eu tenho 15 anos e eu tomei vergonha na cara pra vir falar sobre o protesto que rolou ontem, 7 de novembro, no caso ontem, na frente do Sesc Pompeia, contra a Judith Butler e contra a ideologia de gênero, como falaram, e enfim, eu vou expressar a minha opinião sobre, eu acho. Tá, antes de tudo e qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que eu não tô aqui pra falar mal de nenhuma entidade religiosa, independentemente da sua vertente, se você é protestante, se você é católico, se você é umbandista, se você é espírita, eu não tô nem aí pra isso. Continua exercendo a tua fé, contanto que ela não interfira na vida alheia, eu tô, assim, ó, 10 contigo, tá tudo bem. Mas eu acho que é importante a gente comentar sobre isso. Quem me conhece há mais tempo, quem me conheceu há um tempo atrás, sabe que eu discutia muita política em todo lugar, tipo, em todo lugar eu tava falando sobre. Mas, gente, era um estresse um tanto quanto à toa, porque não mudava a vida de ninguém, inclusive a minha. Então eu só me estressava. E exatamente por isso que eu parei de falar tanto. Então, no Facebook mesmo, você via mais publicações com respeito. Assim, enfim, tinha publicações de relação política, mas não eram todas e não eram tão voltadas única e exclusivamente para isso. Minha timeline deixou de ser voltada só para isso. Enfim, e aí, depois de tanto tempo, assim, eu achando que eu tava entrando no deboísmo, me surge uma notícia dessas que me faz questionar que vírgula a gente chegou. Eu quero explicar para vocês, antes de qualquer coisa, quem que é a gata da Judith Butler. Judith Butler é uma filósofa estadunidense. Ela tem algumas teorias feministas. Ela é chamada de pós-estruturalista, ou se eu não me engano, algo assim. Ela tem algumas ideias, teorias queer, feminista, entre outros aspectos assim. E ela veio fazer uma palestra no Sesc Pompeia, que é um Sesc que fica na Grande São Paulo. E ela ia falar com respeito à ideologia de gênero. Primeiro, por causa desse tema, a gente já rolou uma confusão gigante, porque as pessoas ainda não entenderam o que é a ideologia de gênero, então eu vou esclarecer. Ideologia de gênero não é nenhum conceito de transexualidade, não tem ligação nenhuma. E, na verdade, eu, por exemplo, sou contra a ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero é o que estrutura o papel social do homem e da mulher em questões tão grandes quanto pequenas dentro da sociedade. Por exemplo, com que uma menina pode brincar e com que um menino pode brincar. É isso que a ideologia de gênero é. A ideologia de gênero não vai te obrigar a ser transexual, até porque ninguém vira transexual. E muita gente tem um conceito muito deturpado sobre isso, porque nem conhece o que é e sai disseminando ódio por aí. Então vamos entender antes de cagar merda. Cagar merda foi horrível. Fala bosta. Ok, então tá bom. Agora falando sobre a situação da Judith Butler, eu ia comentar antes, eu pensei em escrever um texto, mas eu não conseguia colocar exatamente em palavras escritas tudo o que eu tava sentindo, até porque essa discussão interna começou quando eu assisti uma live de um garoto chamado Guilherme. Eu não vou lembrar o sobrenome dele agora, me desculpem. Ele é católico e ele é o garoto que nas imagens do protesto estava com um crucifixo levantado e um rosário, se eu não me engano. Eu não tenho conhecimento do dogma católico, se eu estiver falando alguma terminologia errada, vocês me perdoem aí. Mas o garoto estava segurando essas imagens católicas, né? Acho que eu posso chamar assim. E ele estava segurando e pelo que eu entendi de algumas notícias que eu li, de alguns comentários de pessoas protestantes apoiando ele, que eu vi pela internet, enfim, pelo que eu li, falaram que ele não fez nada, ele não falou nada, e ele só colocou o crucifixo à frente e a galera começou a ficar muito revoltada, o pessoal do outro lado, né, no caso a galera que tava indo pra palestra da Judith Butler. Eu realmente não sei o que aconteceu, eu não tava lá pra falar o que falaram ou o que deixaram de falar pro garoto, né, não posso falar sobre.
E depois ele fez uma live no Instagram, eu sigo ele no Instagram, até porque eu conheço ele há muito tempo, por causa de um grupo que tinha no Facebook, enfim. E ele fez uma live no Instagram falando sobre a fé católica, falando da fé dele, que é uma fé que eu admiro muito, porque eu admiro qualquer tipo de fé, mas eu achei um tanto quanto problemático. Ele falou que falou no máximo 2 minutos, blá blá blá, tudo bem, 10. Mas eu achei muito problemático algumas questões. Com certeza o protesto, pelas notícias que nós vemos e por tudo que está acontecendo, foi estruturado, foi organizado, foi coordenado pela galera mais conservadora, né? E se você é uma pessoa conservadora e tá vendo isso, saiba que eu te respeito. Como eu já disse, eu respeito qualquer fé. Porém, eu acho que se você é conservador, leva isso pra tua vida, sabe? Não quer interferir na vida dos outros, porque a vida dos outros não pertence a ti. E tu não tem o direito de querer interferir na vida alheia com respeito a isso. E as pessoas não entendem. É muito difícil das pessoas entenderem que elas não podem dar pitaco na vida alheia. Como você não dá pitaco, mas você fez tudo, não dá pitaco na vida alheia. Não é difícil. Mas ninguém entende. E, além disso, por ser um protesto da classe conservadora, você vê muita gente religiosa, né, de vertentes cristãs, ali naquele protesto, com um boneco, com o rosto da Judith Butler na face do boneco, e eles queimaram o boneco ao som de Queimem a Bruxa. Eles falavam isso enquanto esse Guilherme estendia a cruz na frente do boneco, como se ele quisesse exorcizar ou qualquer coisa assim, numa, sei lá, uma performance artística que seja. Eu não posso falar o que estava representando ali. Gente, o Brasil virou chacota no mundo inteiro, porque fazer algo com uma filósofa, uma socióloga, aliás, com qualquer pessoa, queimar um boneco que representa ela ao som de Queimem a Bruxa, é algo do século XV. E nós não estamos no século XV há um bom tempo. É bom esclarecer que a gente não está mais no século XV. O século XV não nos pertence mais, há muito tempo. As ideias de lá acabaram, a gente não está mais na Inquisição, tanto católica quanto protestante. E eu não estou aqui para discutir vertente religiosa. Mas já que acabou se tornando um tema de religiosidade, infelizmente, porque se você vê as pessoas que estavam ali no protesto, eram pessoas que claramente defendem algum aspecto da fé cristã, a gente vai ter que debater a fé cristã. E isso é muito triste, porque eu não queria estar aqui debatendo a fé cristã, que é uma fé que eu admiro muito. A fé cristã é algo... Jesus Cristo é um cara que eu admiro, assim, excessivamente. E é exatamente por isso que eu tenho que falar. Assim, se você que está assistindo esse vídeo considera a Judith Butler pecadora, ou considera a galera LGBT, sei lá o que eles fizeram, se eles gritaram, eu não sei o que aconteceu. Você considera o pessoal que estava lá para assistir a palestra da Judith pecadores? Eu tenho uma coisa para contar para vocês, porque eu sou uma pessoa que tem conhecimento da Bíblia. Eu posso não ter religião, mas eu tenho conhecimento da Bíblia. E tem uma coisa que acontece assim no Evangelho, que é bom lembrar. Às vezes é bom colocar na cabeça certas coisas que acontecem. Porque aconteceu o seguinte, manas. Tem uma história, assim, na Bíblia, que envolve Jesus, que é o pai do cristianismo, né? Que é Jesus, é Cristo. E aí, Jesus, uma multidão vem pra apedrejar uma mulher pecadora, né? Eu não lembro se delimita exatamente se ela era prostituta ou se ela havia traído o marido. Eu não lembro exatamente, não é importante. Enfim, era uma mulher que havia cometido pecados e ela estava cometendo um pecado contra a fé judaica. E chegaram pra ele pra questionar se ele era um bom juiz, né? E aí falaram, olha, tá a mulher aqui, a multidão tava cheia de pedras, pronta pra apedrejar ela. E falaram pra Jesus, olha, ela cometeu um pecado contra a fé judaica e, enfim, era contra a lei, no caso, né? E a condição desse pecado é o apedrejamento. E a única coisa que Jesus disse foi: quem não houver cometido pecado, que atire a primeira pedra.
Entenderam o conceito? Pois é. Quem não tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra. E é interessante a gente analisar que nós, pela fé cristã, nascemos todos pecadores. Tudo bom? Ou seja, se você considera a Judith Butler pecadora, analisa você mesmo primeiro e não atire a pedra nela. Se você acha que o pecado dela vai ter alguma consequência, é em cima dela. Não tem ligação com você. E você não tem que convencer as pessoas de que o teu conceito de fé é o único certo. Até porque o próprio Jesus Cristo não veio aqui para a Terra para conceituar um padrão de fé. Ele quebrou o único modelo de fé que existia na época, que era a fé judaica, gente. Então, qual é o problema dessa galera? É monstruoso você perceber que uma fé tão bonita se tornou um aspecto de ódio. E a gente precisa analisar isso, a gente precisa conversar sobre isso, porque o conservadorismo brasileiro está em alta. Eu não ligo de você ter uma religião conservadora e eu não ligo de você ser conservador. A questão é que isso chegou no Senado. Isso chegou em pauta, em discussões gigantescas do nosso país, no qual muitas pessoas não têm religião. Ai, Ana, mas a maioria, majoritariamente, é cristã. E é por isso que você tem que disseminar a sua fé e fazer as pessoas engolirem ela à força. Não. Gente, as pessoas que estavam ali, eu com a caneta que eu tava escrevendo, desculpa. As pessoas que estavam ali para assistir o protesto da Judith no Sesc, elas estavam ali para assistir o protesto. A palestra da Judith no Sesc, elas estavam ali para assistir a palestra da Judith no Sesc. Juro, elas não foram na igreja de ninguém falar, ó, vai ter a palestra da Judith, ela vai falar uns negócios assim, que menina pode brincar com o que quiser, que menino pode brincar com o que quiser e que isso é top. Não, ninguém foi na porta da igreja, ninguém foi bater na casa dos outros, ninguém. E ninguém foi protestar em cima de nenhum evento dessa galera, sabe? Então, onde é que tá o problema? O problema tá com o pessoal que foi assistir a palestra ou o problema tá com o povo que quer disseminar a fé? É de se analisar. Eu quero deixar bem claro que eu nunca concordei e nunca vou concordar com qualquer protesto que seja feito em ambiente que vai atingir o próximo. Então eu não concordo com protestos que são feitos em igreja, da mesma forma que eu não concordo com a galera que é da igreja que vai fazer um protesto em algum lugar. Beleza? Tipo, algum lugar que tem conexão com a galera que não concorda com as mesmas ideias dessas pessoas. A gente tem que se amar mais. As pessoas não estão se amando. Tá aí o problema. Se você simplesmente pegasse a sua cabeça, deitasse no travesseiro e pensasse, mas o Judith Butler fala uns negócios lá que eu não concordo muito, não, mas tudo bem, tá tudo bom, tá tudo ótimo. Então tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo ótimo. Você não precisa ir na frente do Sesc Pompeia com uma cruz e falar que a sua fé tá certa. E falar pra queimarem a bruxa. E falar que todo mundo vai pro inferno. Eu não acredito no inferno. Se você acredita, você tem uma condição de fé que é tua. E eu respeito muito, muito mesmo, assim, numa quantia gigantesca. Mas é tua concepção de fé, não é minha. E eu vou respeitar, assim que você respeitar a minha não concepção de fé. Eu não quero generalizar, não tô aqui pra falar de todos os católicos, de todos os protestantes. Não tô aqui pra falar de Jesus, que aliás é um cara que eu admiro assim, ó, gente, eu adoro Jesus Cristo, pra mim ele é um cara incrível. Então, não estou aqui pra falar de Jesus, eu tô aqui pra falar de gente que não tem noção das coisas que faz. E de que grita, queimem a bruxa na frente do Sesc Pompeia. Isso, pra mim, parece apenas medo de igualdade. E eu não consigo entender o porquê do medo de igualdade. E aí, talvez, eu já até espero comentários do tipo, mas Ana,
Deus fez homem e mulher, mas Ana não sei o quê. Isso é um conceito teu, meu filho, não tem nada a ver com ele, nada a ver. E outra, em momento nenhum a desconstrução da ideologia de gênero torna alguém transexual. Foco. Ser transexual não é negativo. A pessoa nasce trans, ela não se torna. E desconstruir a ideologia de gênero só faz as pessoinhas mais felizes, mores. Só faz as pessoas melhorarem um aspecto da vida delas que elas ainda não entenderam que dá pra melhorar. Que você não precisa ter um cabelo de determinada forma pra ser uma mulher. Que você não precisa ter não demonstrar sentimentos pra ser um homem. Isso que a ideologia de gênero desconstrói. E isso é muito difícil das pessoas admitirem na mente delas. Jesus é amor.